O problema, já que eu vejo, é uma inversão, hoje em dia, que a gente vê no processo penal, é que os órgãos atuantes, seja Ministério Público, inclusive o próprio juiz, eles, ao invés de fazer como deveria ser, investigação, hipóteses para chegar a uma conclusão, ele tira primeiro a conclusão e ele faz com que o processo siga num caminho de hipóteses e de confirmação daquela conclusão que ele tirou logo no início. O primado das hipóteses sobre os fatos. Né? Um fato que eu achei interessante no júri, eu acompanhei até ao vivo, não vi depois não vi, ao vivo mesmo, acompanhei de todos os dias, foi, eu não lembro, eu acho que foi você, que citou um trecho de um livro do promotor, quando Sim. ele falava sobre o dolo eventual. Sim. E ele dizia, e eu lembro disso que ocorreu há vários anos aqui, um magistrado, um desembargador aqui, que deu determinado voto, e um outro desembargador interpelou e disse, mas desembargador, o senhor escreveu um livro, um artigo dizendo isso, ele livro é livro, voto é voto. Isso Exato. Não é? Como é que foi isso? Depois, fora das câmeras, o promotor chegou a conversar com você alguma coisa sobre isso? Isso é o júri da Botkiss, que está lá no YouTube, ele é 10% do que aconteceu. É isso que a gente quer saber aqui, como é que foi os bastidores. O que aconteceu com a câmera desligada, isso tende a gente sabe que né? Quer dizer, quando desliga a câmera em qualquer ambiente onde haja votação, discussão, bom, para começar, esvazia o plenário. Qualquer plenário. Não tem mais câmera? Vamos embora. Para começar. Mas quem fica já não discute mais nada. Por outro lado, se ligar a luz e a câmera, agora começa, por quê? Porque, claro, a vaidade vai tomar conta do ambiente. Então todo mundo vai querer fazer o seu show. E o caso da Botkiss não foi diferente. E isso, eu tive a oportunidade de falar em Recife, na OAB, e me ocorreu lá, um pouquinho antes da fala, de eu falar das 5 emoções básicas. Né? Do medo, da raiva, do nojo, da alegria, do amor. Né? E eu passei por todos esses momentos nesse julgamento. E geralmente com a câmera desligada. Foram momentos muito difíceis. Muito difíceis. Porque quando as pessoas pensam que a gente está começando, dia 1, eu estou no ano, quase no 9º ano. 8 anos, 9 anos de trabalho. Então é o dia 1 depois de 9 anos. 15 dias antes eu estava no médico entendendo por que eu estava tendo uma espécie de labirintite. Eu estava tonto, sem passar aquilo, sem passar. E o juiz anunciando que eu queria adiar o júri, porque eu estava fazendo consignação de nulidades, né? Ele quer adiar o júri, o Ministério Público me atacando que eu queria adiar o júri, que eu não queria fazer o júri, que eu estava inventando situações para fazer o júri. E aí eu tinha uma situação real, que só eu sabia, que poderia adiar o júri, porque se eu não parar com essa tontura, eu não vou conseguir fazer 10 dias de júri assim. Era o ápice do meu esgotamento físico e mental. Eu estava com uma obstrução por tensão de todo esse sistema aqui de músculos, estava tão tenso que eu não estava passando ar para... Então, qual foi o meu remédio? O médico me deu um remédio extraordinário, ele fez eu dormir. Eu dormi 5 noites inteiras e parou a tontura. Aí eu estava há 10 dias do julgamento. Ou seja, quando começou aquilo lá, eu estava exausto, acabado, destruído completamente, respirando. Sabe maratona, quando chega no quilômetro 35 e tu olha para frente e tu já andou tudo que, né? Mais do que o dobro, mais do que precisava, mais do que a metade. Então andou mais do que a metade, mas ainda falta um bocado. Mas o que está faltando é muito difícil. Foi assim que começou o júri para mim. Morrendo de medo, angustiado com tudo, achando que não estava como tinha que estar, achando que eu não ia dar conta daquilo, com medo de não corresponder à angústia do meu cliente, sofrendo pelas meninas, pelas filhas, pela família toda, pela mãe. Eu cheguei lá
apavorado. E as pessoas acham que eu vou, assim, enfim, que eu diminuo, sabe, a minha, sei lá, a minha atuação, mas eu faço isso porque essa verdade, ela precisa ser dita para a gente acabar com o estereótipo do advogado que tudo sabe, que tudo pode, que não tem medo, que é um mago, é um mágico, é um superpoderoso, ele pode tudo, ele sabe tudo, ele olha para o jurado, ele sabe, ele olha para o promotor, ele sabe, ele não tem medo de nada, ele é... Olha, gente, eu prefiro ser o que eu sempre fui e dizer que chegou ali para fazer esse júri no primeiro dia um sujeito, para pegar o nosso querido Nietzsche, né? Eu estava demasiado humano ali naquele momento. E eu fiz o que eu pude. Eu fiz o que eu pude. Eu lutei o tempo inteiro contra mim mesmo. O meu maior adversário naquele júri ali fui eu mesmo. Todo o tempo. Todo o tempo. Todo o tempo me percebendo, todo o tempo me policiando, todo o tempo me controlando, entendendo quem eu sou, o que eu quero, como eu vejo a profissão, procurando não fazer aquilo que eu critico, não exercer a profissão com aquilo que eu abomino, eliminando qualquer rastro de vaidade, qualquer possibilidade de que eu fosse mais importante do que o meu cliente ou do que a causa, esquecendo as transmissões, esquecendo as vaidades e não... a coisa mais importante para mim na minha atuação e que eu divulgo na minha escola e que eu falo para todo mundo é que a gente não pode ser violento com as pessoas. Quando eu pessoalizar algo e atacar o outro, eu falhei, estou falhando e o resultado disso aqui vai ser prejudicial ao meu cliente. Quando eu desci no nível da pessoa e agora eu tenho ódio, e agora eu tenho raiva, e agora eu estou atacando alguém, pode saber... Ai, tá ficando bom. Agora chegou. Tá ficando bom, hein? Quando chegar o churrasco... E o Cleto mandou aqui, ó, os amigos que cumprimentam Dom Cleto, o grande Dom Cleto. Ah, querido. Prezamos pela recuperação breve dele, né? Mas está fazendo falta. Mas... Então, quando eu entro no inquérito, eu vejo pessoas que deviam estar lá e não estavam. Quando eu chego no julgamento, agora é a hora de fazer as coisas acontecerem, né? E eu estou dizendo isso porque eu sei que tem muito jovem, né? Muito jovem que no evento hoje vão ter a grande maioria de estudantes. E eu acho que é um desserviço para a advocacia quando a gente coloca para esse pessoal que nós somos hipercapazes ou que nós temos uma condição sobrenatural, enfim, porque no fim eles vão olhar e vão dizer, pô, tu viu aquele cara lá daqui, o cara não tem medo de nada, o cara sabe tudo, ele faz tudo certo, ele não erra, ele não... E aí cria patamares ridículos, né, fantasiosos, inalcançáveis. Acho que o nosso papel é exatamente, sobretudo a gente que é jovem há bastante tempo, né, é mostrar para essa juventude que todos nós tivemos um começo, né, e que todos nós estamos no meio. Né. O fim é quando as possibilidades se tornam impossíveis. Então daí nada mais serve de nada. Agora, enquanto isso, a gente está todo mundo caminhando.